Então, pessoal, nós vamos resolver 3 questões envolvendo o conceito físico de pressão. Bom, a primeira questão diz o seguinte, né? Selecione a afirmação a seguir que não está correta. Então, uma dessas 4 afirmações não está correta, né? Bom, a primeira diz o seguinte, a panela de pressão só tem esse nome por causa da alta temperatura que ela atinge. Bom, essa não está correta. Já vai ser a opção que a gente vai assinalar. Por que não está correta? Bom, panela de pressão, como o próprio nome sugere, ela tem esse nome por causa da alta pressão que ela atinge, né? Consequentemente, a temperatura também aumenta, né, dentro dessa panela. Por que isso acontece, né? Bom, a água, a pressão ambiente, atmosférica, ela ferve a 100 graus Celsius, né? Então, a partir de 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Ela muda de fase, né? E dentro da panela de pressão, a pressão, esse vapor não tem para onde sair, né? Então a pressão lá dentro vai aumentando e a gente vai ter água líquida lá dentro em temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, né? Isso faz com que os alimentos cozinhem mais rápido, né? Então a alternativa que não está correta é a alternativa, a primeira no caso aqui, né? A gente vai assinalar. Bom, medir a pressão sanguínea é um exemplo do uso cotidiano do conceito de pressão, sim, né? O aparelho lá para medir pressão, né? Usa esse conceito de pressão para medir a pressão sanguínea ou pressão arterial. Ao sugar um líquido, a pressão dentro do canudo diminui, né? Um canudinho. Assim, a pressão atmosférica empurra o líquido para cima dentro do canudo. Bom, essa opção também está correta, né? Quando a gente suga um líquido num canudinho, o que acontece é que a pressão dentro do canudo diminui e faz com que a pressão atmosférica fora do copo, né, empurre a água para dentro do canudinho, né? Deitar uma cama de pregos só é possível porque os pregos estão próximos um dos outros, fazendo com que a pressão do prego não seja suficiente para furar a pele da pessoa. Essa alternativa também está correta, né? Isso não é um truque, né? Aquelas camas de prego não é um truque, né? É conceito da física sendo aplicada. Bom, a segunda questão, ele só pergunta, né? A unidade de medida de pressão no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, no Sistema Internacional bom, N é Newton, né? Mas N é força, né? Newton é força, é a unidade de medida de força, da grandeza física força. M é metro, né? Mas metro é unidade de comprimento, distância, né? No Sistema Internacional. O P e A a gente chama de Pascal, né? Que é a unidade de pressão no Sistema Internacional, né? Então a alternativa correta é essa daqui. Lembrando que Pascal, né? Pascal é igual a Newton por metro quadrado, ou seja, força, né? Newton por área, né? Newton por metro quadrado. PSI é libra força por polegada quadrada, mas isso aqui é unidade de pressão, né? Sistema inglês que a gente fala, né? O PSI. Quando a gente vai no posto de gasolina, por exemplo, né? A gente vai calibrar o pneu do carro, bota 30 ou 35 PSI, né? Que é libra força por polegada quadrada. Bom, a terceira e última questão, ela diz o seguinte, né? De acordo com a imagem abaixo, em qual posição o livro exerce a menor pressão sobre a mesa? Bom, lembrando que a relação entre a definição de pressão, né? Que a pressão é igual a força sobre a área, sendo que essa força é perpendicular à área, né? Bom, então, quanto a pressão e a área são duas grandezas inversamente proporcional, né? A gente vai lembrar da nossa gangorra, né? Quando for duas grandezas inversamente proporcional, quando uma diminui, né? A outra aumenta, né? Então, a gente quer a menor pressão, a gente vai ter que ter a maior área, né? Então, nessa figura aqui, a maior área é a posição A, né? Então, a alternativa correta seria na posição A, pois a área é maior, né? Isso porque a gente quer a menor pressão, né? Se a gente quisesse a maior pressão, seria com a menor área, né? Então, a maior pressão com a menor área, já que são duas grandezas inversamente proporcionais. Mas como aqui ele pede a menor pressão será com a maior área
e a maior área é a posição A, né? Essa aqui seria a maior área, né? A letra B seria a menor área e a letra C, a posição C, seria uma área intermediária entre A, que é a maior, e a B, que é a menor.